Dirigiu e fotografou campanhas publicitárias para grandes empresas como Embratur, Editora Abril e também fotografou para editoriais de moda como Playboy, Sexy. E se você usa ou usou alguma vez o guia 4 rodas, certamente você se deparou com alguma fotografia dele. Eu estou falando de Custódio Azevedo, mais conhecido como Todd Holland, e é com ele que eu vou ter agora um bate-papo. Todd, seja bem-vindo. Obrigado, Franklin. Quero agradecer a sua presença aqui no primeiro Red Talk, que a gente vai fazer vários. É um prazer. Obrigado pelo convite. Pois é, Todd, a gente poderia começar a conversar pelo começo, né? O seu nome, na verdade, é Custódio Azevedo. Como é que você descobriu que, na verdade, você era Todd Holland? Porque, assim, pelo nome Custódio, aí, desde criança, esse apelido já vinha do meu bisavô, que tinha o mesmo nome. Aí era Custodinho, aí virou Todinho, Todd. Então, Todd, eu sempre fui Todd. E aí, quando eu era adolescente, que eu pegava onda, um amigo meu que se tornou surfista, que era surfista profissional e foi campeão mundial, que era muito ídolo, ainda é muito ídolo até hoje, Fábio Gouveia, ele, durante o circuito mundial, ele conheceu um surfista chamado Todd Holland. Ele passou a só me chamar assim. Então a galera do surf só me chamava assim. Uhum. Quando eu fui publicar minhas primeiras fotos no jornal, o editor perguntou como é que botava o crédito, eu falei, Todd. Ele disse, não, por que você não coloca Todd Holland? Não, porque não é meu nome, não sei o quê. Aí ele colocou, quando eu vi, eu tava assinando um documento assim. E pegou, né? Um nome de impacto que deu certo. E você agora se chama Todd Holland. Né? Aí quando eu saí a minha cidadania americana agora, aí eu mudei para Todd Holland. Sensacional. Você é pernambucano, radicado na Paraíba, não é isso? Isso. Eu sou de Recife. E você também gosta de pegar onda, né, Todd? Gosto. E muito. Como é que você descobriu que gostava de fotografia e disse assim, não, é isso que eu quero fazer na minha vida? Eu nunca decidi assim eu nunca acordei assim, eu disse, eu vou virar fotógrafo. Eu nunca escolhi isso. Eu vou me tornar um fotógrafo. Não, nunca. Eu sempre estudei porque eu gostava da fotografia. Então, eu nunca estudei pensando em ser fotógrafo. Eu estudei porque eu gostava. Tinha uns estudos à distância antigamente, Instituto Universal Brasileiro. Instituto Universal Brasileiro. IUB, comprei uns de violão ali, tem de tudo, né? Tem tudo, de mecânica, de era o Hotmart da época. Aí eu recebi em casa o catálogo, aí eu sempre me interessava pelos cursos de fotografia, os livros. Eu comprava só porque eu gostava, né? Igual você gosta de áudio e vídeo, né? E não trabalha com isso. Mas no meu caso eu comecei a estudar, aprendi a fotografia sem ter uma câmera, eu não tinha nem câmera, né? Para praticar. Depois eu comprei uma câmera para poder praticar o que eu tinha aprendido. E aí, quando eu comecei a faculdade, as meninas da faculdade começaram, vamos fazer umas fotos. Eu comecei a fotografar as meninas da faculdade, as amigas da faculdade. Aí quando eu vi, eu estava ganhando dinheiro com isso. Aí eu disse, pronto, esse negócio é bom, eu vou continuar. Aí pronto, me tornei fotógrafo assim. Então isso, salvo engano, Todd, era por volta de 1992, 93, é isso? Então, antes, eu servi o Exército em 92, né? E antes de servir o Exército, eu já estudava, foi quando eu já estudava fotografia. Eu comecei a praticar em 92, mas eu tenho como início da minha carreira, em 93, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com fotografia, né? Então, o que tem para trás, que eu boto como tempo de estudo. Entendo. Entendeu? Aí eu botei início da carreira, eu registrei. Eu me lembro até que uma vez eu estava conversando com o meu ex-instrutor do NPOR, e ele disse, Todd, você já fotografava em 92, você não começou em 93, já fotografava no Exército, quando estava no Exército. Aí eu digo, sim, mas eu não ganhava dinheiro, então eu boto a partir de 93, aí foi que eu datei. Né? Interessante isso. Então você pegou uma fase meio que transicional entre o que era analógico e o que era digital, né? Não existia digital, Não existia. Eu aprendi tudo com analógico, o que me trouxe uma bagagem muito boa. Bagagem técnica, né? Uma bagagem técnica. técnica. Tirar boas fotos usando o ISO, velocidade de obturador, etc. O ISO que para você mexer no ISO, você tem que trocar o filme, né? Isso, eu me lembro que quando eu comecei a me interessar por isso, havia aquela câmera Love, não sei se você se lembra. Lembro demais. Tô denunciando a idade. Aquilo foi a maior jogada de comercial até hoje na fotografia. Que você ganhava uma câmera, né? Você comprava uma câmera que já vinha com filme, isso. Né? E ele tinha uma data
para você fotografar. Ele dizia assim, melhor usar até tal data. Aham. Então todo mundo era forçado a usar a câmera. E quando você ia, aí você para levar para revelar, você levava nas lojas da Sonora, lembra? Você lembra, sim. Aí você botava para revelar o filme e já ganhava outra câmera com prazo de validade de novo. Verdade. Isso era uma jogada sensacional. Total. Então, quem fazia a revelação dos seus filmes nessa época? Eram essas casas de revelação ou você aprendeu a revelá-los? Não, eu aprendi também a revelar. Eu tinha meu próprio laboratório, eu revelava as fotos preto e branco. As coloridas, aí eu levava para os laboratórios laboratório de fotografia. Que era o filme também, né? Você comprava um filme preto e branco, O filme com preto e um branco. ISO determinado já, né? Isso. E o colorido também. Então, como é que você fazia? Por exemplo, hoje as câmeras chegam em ISOs de 25 mil, 60 mil. As câmeras da Sony hoje fazem filmagens no escuro, praticamente. Aham. Elas chegam em ISOs estúpidos que nessa época aí a gente jamais imaginava que fosse possível. Como é que você fazia para tirar uma foto fantástica assim com ISOs fixos? Então, justamente por essas limitações, né, que existia, que hoje, assim, hoje a fotografia é muito mais fácil. Então, por essas limitações que tinha e essa dificuldade que tinha na fotografia analógica, você acaba adquirindo uma maior bagagem técnica, Aham. né? E tendo que se virar mais, estudar mais para conseguir ter esse resultado. Então a gente não tinha essa sensibilidade toda, né? Ou jogava luz e iluminava mesmo, ou ia para outros recursos da fotografia, que vou falar que vai ficar muito técnico, mas não há problema. Muitos fotógrafos, inclusive os que estão filmando a gente, vão adorar saber. não, no caso assim, Estão eu teria que fazer uma foto com uma longa exposição, entendeu? Sim. Para poder compensar. Então, eu perdia muitas fotos, provavelmente. Sim, totalmente. Eu vi umas fotos, salvo engano, eu não sou tão aficionado assim, Cartier-Bresson é o nome de um dos fotógrafos. Sim, Isso. aham. E vi fotos fantásticas, que aquilo era uma obra de arte, para o cara chegar num resultado como aquele. E estava vendo os lambe-lambes, que eram na mão, né? Você chegava na velocidade ali na mão e o cara conseguia, por exemplo, paralisar um mergulho. O cara ia pular do alto de uma colina, de alguma coisa, para mergulhar. Tinha um fotógrafo bem de antigamente também, que era especializado em paisagem, chamado Ansel Adams, e ele é conhecido pelo contraste que ele conseguia dar nas fotos dele, e era tudo da época de filme. Aí uma vez me perguntaram como é que ele conseguia esse contraste todo, deixar esse céu assim tão escuro, sem os recursos do digital, né? Porque hoje você faz a foto e você, na pós-produção, você vai e puxa, escurece ou clareia as cores que foto você em quer. RAW, você faz tudo, né? Você fazer um preto e branco com um arquivo digital, você faz a foto, na pós-produção você escolhe. Eu quero que o azul fique mais escuro, eu quero que o vermelho fique mais claro. Aham. E isso era feito, e eu passei por essa época, que é o que eu digo, a dificuldade acaba dando uma bagagem. A gente fazia com filtro, a gente colocava filtro na frente da lente. Então, se eu coloco um filtro vermelho, eu tô automaticamente, digamos, escurecendo o céu, porque eu não estou deixando passar a luz azul. E não tinha como conferir, como a gente faz hoje, né? Não, tinha não. Então, tinha não. o pessoal que faz selfie, as mulheres, né, tiram 60 fotos para... Não, essa aqui pode publicar, não tinha isso não. Tem um tipo de filme, o filme tem uma latitude, né? Então, o filme dava para você cometer um certo erro na exposição, pequeno, mas dava. Mas o filme negativo, né? Que a gente pegava e mandava revelar em papel. O filme positivo, que ele já é diretamente a foto, né? Aqueles slides. Lembro-me. Eles não têm latitude de exposição. Aquilo você clicou, tem que estar certo. Então, assim, você não pode ter erro na fotometria de jeito nenhum. E aqui não tinha onde revelar, né? A gente mandava, o mais próximo era Recife. Então, a gente mandava pelos correios e ficava rezando uma semana para esperar de volta para saber se deu certo a deu foto. Certo. Hoje você clica, tá vendo lá, coisa corrige na hora. Então, Todd, você me falou uma coisa aí que me lembrou de um professor meu de cirurgia, que ele era fantástico. Os residentes, né, quando eu fazia residência, o residente é louco para operar. Ele marca cirurgia para aquele cirurgião que dá para ele a cirurgia. Ele vai deixar que ele opere. Mas tinha um cara, eu estava falando isso com um amigo meu ontem,
que era tão bonito operando, a técnica cirúrgica dele era tão bonita, tão perspicaz, tão perfeita, que a gente marcava a cirurgia para ele operar, para a gente assisti-lo operar. Porém, quando chegou a videolaparoscopia, que foi uma grande inovação na área cirúrgica, ele não topou. Ele ficou, disse, não, isso aí não vai dar certo. E ele ficou para trás. Você pegou a transição e a pergunta é, você teve dificuldade para não só se adaptar, mas para aceitar, eu vou agora fazer fotos com máquinas digitais? Assim que entrou o digital, eu não entrei, né? Assim como hoje também tá as câmeras estão migrando para o mirrorless, eu também não entrei ainda. Você olhou meio atravessado assim, isso não vai dar certo. Não, assim, eu gostava mais do filme, né? E aí, não é que eu relutei, não vou entrar no digital. Eu ia entrar em alguma época, eu ia entrar, né? Mas, por enquanto, estava satisfeito com o filme. Até que me aconteceu um acidente. Eu estava fotografando aqui no Jacaré. Eu estava fotografando num pier que, sei lá, do pier para a água devia ter uns 3 metros, 4 metros de altura, não sei. Um pier desativado. Você vai dizer que caiu na água. Eu caí com o equipamento e quebrei 2 costelas. Porque antes de bater na água, eu bati num tronco de madeira do pier, no meio do caminho. Aí eu quebrei 2 costelas, porque isso aqui tudo preto aqui do lado aqui. E eu tava com a câmera e com uma lente no bolso da calça. Aquelas calças cargo assim, eu tava com uma lente no bolso da calça. Aí foi embora as duas, eu digo, agora é a hora que eu vou pro digital. Digital. E essa câmera já era full frame? Essa que era analógica? Era. 35mm. Era 35mm. Eu não vou lembrar o modelo dela não, mas... Já ia perguntar. Não, eu não vou conseguir lembrar não. Mas era 35mm. Nosso cinegrafista aí, Cássio, ele também teve uma câmera dele, uma Sony top de linha que caiu no mar. Né? Foi motivo para ele comprar mais cara. Duas. Então, quando você partiu para o digital, você pensou em escolher uma marca? Você foi na que estava mais vendida na Hype? Porque você usa hoje Canon, se não me engano. Eu também uso Canon, mas o pessoal ali usa Sony. Como eu comecei com a Canon, eu passei uma época com Nikon. Mas como eu já usava mais Canon, eu continuei com ela porque assim... Não é questão de que essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Eu não participo dessa briga de marca de jeito nenhum. E discordo quem troca os equipamentos porque a Nikon lançou uma câmera melhor, o cara vai lá e troca tudinho. Eu digo, meus amigos, tenha paciência, daqui a pouco a Canon lança outra igual, né? Mas eu fui pra Canon porque eu já estava nela, e não por causa da marca, mas porque eu já mexia com a câmera de olho fechado. Então, assim, os controles estavam aqui, a Nikon era invertido, assim, até o zoom era diferente. Aí eu peguei, continuei na Canon por causa disso. Você lembra da primeira full frame? Qual foi? A full frame da Canon? Isso, digital. Acho que foi a 10D, né? Não sei. Acho que foi a 10D. Quando eu entrei, a minha primeira foi a Mark II, né? Acho que 5D Mark II, que é uma fantástica. Eu acho que foi a 10D, que era 10 megapixels. Eu entrei com a 20D, que era 20 megapixels, que era na segunda câmera da... Entendo. Todd, como foi a entrada nessa parte de fotos para Playboy, para Sexy? Você entrou em algum concurso? Você foi por networking com as pessoas? Conta essa história pra gente. Teve um concurso da Playboy, eu já tinha vontade de colaborar com a revista. Teve um concurso de fotografia da Playboy, aí eu me inscrevi, aí assim, não tinha o critério de dizer assim que era a melhor fotografia ou o melhor ensaio, mas era o conjunto, né? E eu me inscrevi, eu fiquei, eu não lembro, acho que foi em 7º lugar, se eu não me engano. Mas eram os 10 primeiros que seriam premiados. E aí abriu as portas. Eu já tinha um acesso em relação ao network com a revista. E aí foi quando eu comecei a colaborar com a revista. Sensacional. E aparentemente foram muitas coelhinhas, né, na época que você fotografava. Eu acho que chegou a 12, eu acho, se eu não me engano. É bastante. Eu não sei se você sabe, a primeira Playboy foi com Marilyn Monroe. E quanto o Hugh Hefner pagou pela foto, você sabe? Não. $500. Sério? $500. Tá lá no seriado, né? O Playboy americano. Muito bacana, vale a pena assistir. Quantas fotos se fazia nessa época aí para dizer assim, caramba, eu vou mandar essa aqui para Playboy? Quantas captações se fazia? Né? Hoje
Eu, que não sou modelo, mas faço fotos para colocar no Instagram, tipo 1.000, para escolher 10. Vocês têm uma ideia? Eu não fotografo esse volume todo, não, porque eu ainda. Talvez tenha sido uma coisa que me trouxe da época do filme. Tipo assim, se eu fosse fazer digamos, um book de 15 anos, o máximo que eu fiz até hoje foram 5 filmes de 36. Então daria 180 fotos. Aham. Então, com 180 fotos, eu conseguia tirar as 20 ou 30 que ela precisava. Por causa disso, talvez por causa disso, eu não sou de clicar muito, não. Quem comprar uma câmera minha vai comprar sabendo que tem poucos cliques. Porque eu não sou de clicar muito, não. Mas eu acho que no ensaio desse, para mandar aí, sei lá, vou dar um exemplo aí, 10 fotos, eu acho que chega a clicar umas 500. Entendo. E, Acho que sim, não tenho certeza, não. hoje o pessoal tem um dedo nervoso, né? Sai tirando fotografia de tudo e acaba saindo uma boa, né? O digital trouxe essas coisas aí. Muito bom falar sobre equipamentos. Hoje você tem muitas lentes, tem muitas câmeras. Tenho. Eu passei uma época. Por que será que eles têm também, né? Eu passei uma época que eu tinha que me controlar, que eu era muito consumista. Aham. Era muito consumista. Aqui ninguém é, não. Não, era assim, de ter assim, da mesma lente, 2, 3 assim, eu dizia, pra que eu não preciso de 2, 3 lentes, entendeu? Aham. Ó, pra você ter ideia, eu ainda continuo, eu tenho que me policiar. Eu comprei um sistema, eu comprei um sistema de flash. Porque lá nos Estados Unidos tem a B&H, né? Que eu não sei se em Miami não tem, por sorte, a B&H, mas tem em Nova York, né? Só tem em Nova York, só tem lá. Eu te interrompi, você estava falando que tinha um equipamento. Não, a questão do consumismo, né? Eu comprei uns flash que é a bateria, e aí ele tem um controle em cima dele. Eu gosto de fotografar com 2 câmeras, né? Não porque eu vou usar as 2 câmeras, mas só para não ter que estar trocando de lente. Sim. Então eu sempre fotografo com 2 câmeras. Esse equipamento é só encaixar assim em cima da câmera, que eu controlo todos os flashes com ele. Sensacional. Aí eu fui fotografar a primeira vez, aí eu comecei a clicar e eu digo, vou pegar outra câmera. Eu só fazia puxar aqui. Esse trabalho de puxar aqui e empurrar na outra, eu disse, eu vou comprar outro. Comprar outro, claro. É muito trabalho. Mas é consumismo. Sem dúvida. Mas é consumismo. Se a gente pensar de forma coerente, que a gente não faz isso, a gente não compra, né? Já chegou ao ponto de perder um trabalho completo? Você fotografou, de repente, caramba, perdi por algum motivo. Não estava legal e não prestou, vou ter que refazer. Em que sentido você fala assim? Em quaisquer sentidos, técnicos. Não. Tipo, não. cara, não gostei. Na hora eu gostei, agora não gostei. Não, técnico não. Inclusive, isso era uma coisa isso era uma coisa bem importante quando eu fotografava muita celebridade, porque as pessoas confiavam, assim, tipo assim, chegou uma celebridade, chama, porque sabe que não vai dar errado. Não vai dar erro. Então, mas já aconteceu do peguei trabalho assim, eu fotografei, cheguei em casa, botei o cartão de memória assim em cima da cama, fui no banheiro e a cachorra pegou o cartão de memória. Sensacional. Aí o cachorro comeu o cartão de memória. Aí acabou perdendo mesmo. Aí perdi, mas como era um trabalho que eu poderia refazer, era um ensaio que eu tinha feito no estúdio. Então é uma coisa que eu poderia refazer, chamei a pessoa de volta e fiz de novo, né? Mas só nesse sentido mesmo. Muito bom. Você gosta de pegar onda, né? Qual o seu nível de 0 a 10 de surf? 0. Não, você fica em pé. 0 sou eu, que nem sei nadar, pô. Cara, eu fico só em pé mesmo e faço, como a gente chama, de lamber a onda, né? Você subir, descer, mas manobra eu não faço nada. Sensacional isso aí. Você só essa sensação. amigo pessoal do ex-campeão mundial Fábio Gouveia, que é daqui da Paraíba, né? Sim, Fabinho é meu amigo. Fabinho hoje mora em Floripa. Ele mora lá, então deve pegar onda, né? Todo dia. Todas todo as dia. vezes. Eu peguei onda com ele lá, eu acho que tem uns 2 anos atrás. Eu me lembro que nessa época, foi logo que eu mudei pra João Pessoa, né? Vim do sertão pra cá. E, cara, era uma hype danada. Todo mundo queria pegar onda. Fui morar em Natal, ia pegar onda, mas eu tinha que aprender a nadar, então já fiquei aí. Na época que eu comecei a pegar onda, a galera do surf era uma galera muito assim. Todo mundo se conhecia. Então você estava dentro do mar, você sabia o nome de todo mundo que estava no mar. Sabia o nome de todo mundo. Hoje cresceu muito. Né? Hoje você já não conhece mais ninguém que está dentro do mar. Não é mais aquela mesma galera, não é um grupo mais. Então, assim, virou um esporte que, principalmente depois agora que o cara a gente tem um campeão mundial paraibano, tem outro campeão olímpico, né? Medina? Não, Ítalo Ferreira, de Bahia Formosa, né? De Bahia Formosa. Daqui, né? Bahia Formosa. De Bahia Formosa, aqui no Rio Grande do Norte.
Sensacional. Então, ele foi campeão olímpico e foi campeão também mundial também. Eu não acompanho, né? Por isso você acompanha É. e diz isso. Todd, você foi para os Estados Unidos, foi morar lá. Foi a convite do pessoal em troca do seu trabalho, né? Do seu profissionalismo. Conta um pouco dessa história. O convite, como assim? Com o processo de você mudar do Brasil para os Estados Unidos, né? Você obteve cidadania americana, então... Eu já era encantado muito com os Estados Unidos, como muita gente também é, né? Com as coisas lá. Como não ser, né? Até o pessoal que é da esquerda, que é socialista, de carteirinha, é louco para os Estados Unidos. Eu tenho um amigo meu ele odiava os Estados Unidos. Não, não vou. Aí tem um outro amigo meu que fez aniversário e a condição dele era que viajasse os três juntos, né? Pra pegar onda. Aí um deles não gostava dos Estados Unidos e o aniversariante escolheu para ir surfar na Califórnia, né? Aí ele foi tirar visto só em consideração ao amigo. Quando ele chegou lá, eu tenho esse vídeo gravado dele, ele disse, rapaz, isso é o melhor lugar do mundo, não sei o quê. A Califórnia é a capital mundial da gentileza, não sei o que. Eu digo, já mudou sua opinião, né? Rapidinho. Então eu já gostava muito, assim, já admirava muito o país, gosto da forma como as coisas funcionam lá. Você ganhou concursos antes, não foi isso? Lá de fotografia nos Estados Unidos, antes de ir morar? Antes de morar, eu ganhei um prêmio da Associação Brasileira de Imprensa Internacional e ganhei alguns, eu não lembro, agora não lembro se foi antes ou depois, alguns concursos mundiais, como o da PPI, que é um concurso mais concorrido que tem da área de fotografia de retrato, essas coisas. E aí teve um ano que eu ganhei 5 prêmios nesse mesmo concurso. Entre eles, o primeiro lugar de Fine Art Nude. Era uma fotografia de nu em Fine Art. Sensacional. E como foi esse processo? Você já gostava, né? Já pensava, já sonhava em morar lá? Sim. E de repente, como é que surgiu a oportunidade de concretizar esse sonho? As coisas na minha vida acontecem assim. Eu não é muito programada. Eu fui participar de uma exposição, né? Lá nos Estados Unidos. Comprei passagem para ficar uma semana, uma coisa assim. Aí lá foi acontecendo as coisas, convite para não sei o quê, convite para evento, convite para não sei o quê. Aí eu acabei prorrogando minha passagem, passei 33 dias. Aí quando eu estava voltando, começou a aparecer mais coisas. Aí eu fui para lá e fui participar de exposição, participando de coisa. Eu disse, sabe de uma coisa? Aí fui aluguei um apartamento e fiquei aí eu fui cuidar do meu visto agora, nesse processo. Aí quando eu vi, pronto, saiu o visto, tá aprovado, aí me mudei. Aí eu levei a família todinha. E hoje você tem cidadania americana. Sim, desde julho do ano passado que eu me tornei cidadão americano. E trabalha com fine art, né? Você estava me falando e agora falando aqui, gravando no ar. Você trabalha hoje com fine art lá, basicamente, ou tem mais outros trabalhos que você faz? Não, eu continuo fazendo o tipo de fotografia que eu fazia aqui no Brasil, que é fotografia de publicidade, né? E faço, e migrei um pouco mais para o autoral, para a fotografia fine art, né? Bacana. Eu acho que a fotografia fine art, eu acho que é uma coisa que dá a qualquer pessoa, na verdade, mais longevidade na carreira. Porque, tipo assim, uma fotografia de publicidade eu faço, amanhã o cara joga o panfleto no meio da rua, né? O outdoor deixou de existir, não existe mais. Então, ela tem uma validade, né? Ela se acaba. E a fine art não, a fine art fica, né? Interessante então, essa sua visão, eu concordo. Você acha que o telefone celular, ele diminuiu um pouco vou usar o termo aqui e você vai entender que não é ipsis literis, diminuiu a importância da arte fotográfica na sociedade? Você acha que o celular reduziu isso? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que a importância da arte, eu digo assim, eu acho que a fotografia de celular trouxe novos olhares, né? Lógico que não é uma coisa profissional, mas trouxe novos olhares para a fotografia. Tanto quem fotografa alguma coisa ou quem fotografa a si mesmo, uma selfie, né? Uhum. Eu conheço muita gente que prefere 1000 vezes fazer uma selfie do que fazer uma luz do que fazer uma foto toda programada em estúdio, com luz, com tudo. Prefere 1000 vezes uma selfie. E fica melhor numa selfie, porque ela mesmo tá vendo o ângulo dela, melhor, não sei o quê, entendeu? Sim. Eu acho que trouxe novos olhares. Todd, uma das coisas, eu nunca disse isso a você, mas vou aproveitar que estamos aqui gravando e vai ficar eternizado, vai para a internet. Mas uma das coisas que me admirou em você foi a sua
essa simplicidade que você tem Obrigado. de não só se expressar, mas de tratar as pessoas em geral. Eu estou falando de forma sincera. Quando nós nos conhecemos, foi através não, por intermédio do nosso amigo Lula, né? Uhum. E, pô, eu vou conhecer o cara que é famoso na foto. Ah. Pô, o cara chegou, apertou a mão da gente, ficou conversando ali, amenidades. Putz, isso é muito massa. Então, no meio fotográfico, no meio musical, no meio médico, etc., a gente lida com muitas pessoas que deixam o ego falar mais alto, né? E eu não imagino que com você, né, no seu meio, tenha sido diferente, com alguns colegas fotógrafos que de repente tinha aquele ego super inflado. Você tem algo a dizer em relação a isso, Ó, sobre relações interpessoais no meio fotográfico, né, no seu meio? então, eu vou pegar os dois pontos que você falou agora, né? Contando uma história para poder exemplificar. Eu nunca estive do outro lado que eu digo assim, no meu mundo. Eu nunca estive do outro lado como uma modelo, tá, como um maquiador, tá. Eu nunca estive desse outro lado. Eu sempre só tive meu lado, Entendo. né? Então, assim, eu nunca vi o outro lado. Quer que eu quero explicar a você? Muitas modelos e maquiadores e produtores chegam para mim e fazem: Todd, como é bom trabalhar com você, você é muito simples. Mas por quê? Mas eu não tenho nenhuma referência, porque eu nunca fui uma modelo que trabalhou com outros fotógrafos. E elas comentam que, pelo que me traz, é que existe essa arrogância às vezes até tecnicamente, o cara fala umas coisas, eu sei que o cara tá errado, o cara quer ser dono da razão, mas eu evito discutir. Antes eu até discutia mais, sabe? Mas eu evito discutir, mas tem muitos, assim, muitos, que acham que sabe demais e que o que ele tá dizendo é regra. O cara não consegue ser um pouco mais humilde de conversar e todo mundo acaba aprendendo, né? Aham. Então eu quero deixar registrado que isso me chamou muita atenção em você, né? Obrigado. A sua simplicidade, seu profissionalismo, que realmente é uma coisa que aparece demais, transparece. E eu Obrigado. acredito que aqui também o pessoal que conheceu você agora deve ter imaginado a mesma coisa. Todd, você fez cirurgia bariátrica, não é isso? Sim, fiz. Faz 2009. Pois é, os vídeos que eu vi seus, que tem na internet, fotos, etc., aparentemente você não tem mais sobrepeso, não tem nada disso. Hoje? Não, os que eu vi, né? Não vi Sim. você obeso. Acho que você Sim, tá. aniquilou essas fotos, se é que elas existiam. Não, tenho um monte de foto no meu. Tem um monte de foto no meu Facebook de making off, tudo que eu tô lá, gigante lá. Ó, como eu fazia muito publicidade, eu fotografava muito com câmera no tripé o tempo todo. Não porque é exigência, mas por questão de conforto, né? Deixava a câmera fixa para poder não precisava daquele movimento, então não precisava estar pendurado no meu pescoço. E quando eu queria fazer um ângulo mais baixo, né, eu não conseguia me baixar, porque a barriga não deixava. Né? Eu não conseguia fazer isso assim, ó, me baixar. Então, eu usava um coisa no visor da câmera, que ela, igual a câmera de antigamente que você olhava por cima, Sim. pra eu não ter que me baixar, eu botava só a cabeça assim, ó, entendeu? Eu botava no visor da câmera era um outro visor assim, que era de espelho, que encaixava no visor da câmera para poder olhar por cima, pra não me baixar. Pra compensar a obesidade. E que a barriga Chegou a ter quantos A barriga quilos? não deixava 130. Caramba. 130 quilos. Sensacional isso aí. E perdeu em quanto tempo você chegou assim num peso que você... Eu perdi 70 quilos. 70 quilos de gordura. 60 quilos na balança e 70 de gordura. Naquelas análises que Massa magra, etc. Perdi 70 de gordura. 60... Foi uns 60 na balança, mais ou menos. Que eu cheguei a... eu tinha 130 e eu cheguei a 71. 59 na balança, então. Coisa de uns 5 meses. Quando deu 7 meses, eu fui reoperado de urgência, porque eu tive um problema. Você, então, pegou o início da bariátrica, né? Aquela fase Foi. que não sabia qual era a técnica, direito, porque ainda estavam estudando, Foi. fazendo, estudando. Foi. Então, você
Quase foi lá, né? Quase, É, quase assim, vai. tinha muita gente que tinha falecido na época e eu tinha muito medo de fazer. Minha mãe pedia muito para não fazer muito. E aí eu tava contando essa história hoje para um amigo meu, que ele fez recentemente agora. E eu tinha muito medo de morrer na mesa de cirurgia. Hoje é muito mais seguro, né? Eu tinha muito medo de mais. morrer na mesa de cirurgia. Aí meu médico é muito engraçado, eu gosto muito dele, Luiz Antônio. Aí ele disse... Meu amigo pessoal. É? Ah, é meu amigão. Aí ele disse, ou tu vai morrer na mesa de cirurgia, ou tu vai morrer dormindo feito passarinho. Porque eu tinha uma apneia do sono muito forte. Muito forte. Eu tinha mais de 300 paradas respiratórias durante uma noite de sono. Mais de 300 numa noite. Impressionante. Então você acordava achando que não tinha dormido, né? Justamente. Cansado, Eu chegava, né? eu fiz aquele teste do sono, a polissonografia várias Isso. vezes. E aí, eu fiz aqui, fiz fora daqui. E ele dava resultado de, às vezes, 90 segundos de parada respiratória. Caramba, Se meu eu tentar hoje parar 90 segundos, eu não consigo. Não Se eu consegue. parar minha respiração, eu não consigo. E dormindo, acontecia isso. Minha mãe, eu acho que ela faleceu disso. Minha mãe, porque ela não tinha nenhum problema do coração, mas tinha apneia. E ela morreu dormindo. Pode ser. É. Há casos em que as pessoas têm AVC. A queda de oxigenação cerebral Isso. e pode acontecer AVC. E 90 segundos. E a cada ocorrência dessa vai queimando neurônio, né? Vai queimando neurônio. Verdade. Então hoje já é muito mais seguro, né? E a mortalidade por cirurgia ou por complicações é muito menor do que por obesidade. Né? É importante que seja dito para as pessoas que por acaso escutem, não achem que está errado operar. É o correto operar de acordo com o que o cirurgião indica. Todd, a foto da sua vida. Vou dar uma colher de chá, as 3. Tem alguma? Eu me fizeram uma pergunta um dia desse, aí é muito estranho quando eu respondo isso, porque se você ver a foto, você vai dizer, esse cara é louco, como é que esse cara gosta mais dessa foto? Mas assim, eu gosto dela porque foi um desafio, né? Eu estava me desafiando, né? Eu queria aprender a fotografar inox, porque o inox é um espelho. É um espelho. Então, para você fotografar o inox, imagine, você tem que esconder a câmera, porque senão a câmera aparece no espelho. Sim. Né? E você tem que esconder as luzes e fazer as luzes aparecer ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Iluminar o objeto. Iluminar o objeto. E aí, eu fiquei assim, sei lá, quase um dia todo trancado no estúdio. Nunca tinha estudado sobre isso e fui fazer testes. Aí eu fotografei uma panela de inox que tem um legume, uma coisa assim. Então eu gosto dessa foto pela técnica e pelo desafio que eu tive, entendeu? Mas assim, lembrar as melhores, uma vez me fizeram a pergunta assim, se você tivesse que colocar uma casa, uma casa, se você tivesse que colocar uma foto na casa do presidente dos Estados Unidos, qual você colocaria? Eu digo, eu não sei. Eu não sei se ele aceitaria minhas fotos na casa dele, não. Foto da panela. Era a foto da panela na casa do presidente. Eu não sei se ele aceitaria minhas fotos na casa dele, não. Mas eu fiz uma série recentemente agora, que todo mundo elogia muito, e que eu recebo constantemente pessoas mandando print pra mim. Toda essa foto é tua, porque é parecida. É umas fotos de um rosto pintado de preto com dourado, né? Então, assim, eu tenho recebido muitos elogios e vou continuar essa série. Eu até ia fazer aqui em João Pessoa a continuidade dela. Isso. E você vai continuar publicando no seu Instagram, né? Vamos colocar aqui o Instagram para as pessoas seguirem e verem lá seu trabalho. Eu preciso publicar, mas eu publico muito pouco. E vamos colocar também fotos para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Sim. Eu acho fantástico essas fotos de fine art que você tem feito, de corpos. Obrigado. São espetaculares. Foi como eu comecei a ver, caramba, é demais isso aqui. Quando a gente tem uma noção, né, já de como faz foto, vê o quanto é difícil chegar naquilo ali, por mais que tenha computador, por mais que tenha edição, mas para chegar no computador e você ter como editar, né? Eu tenho uma série que eu quero fazer desde 2005, olha só, olha que cara louco, 17 anos que eu nunca executei. Chama procrastinação, né? Justamente. que é transformar uma mulher como se ela fosse uma joia rara dentro de uma redoma de vidro, colocar dentro de uma redoma de vidro e ela tá toda pintada de prata ou dourado, como se ela fosse uma joia rara. Desde 2005 que tá criado isso. Isso é um brainstorming que você faz, né? Você imagina isso e depois você vai ver como faz. Às vezes você vê uma coisa, vê de outra. Assim, você visitar. Eu acho que o homem é produto do meio. Então, assim, o que você vê, você acaba absorvendo.
Então, assim, como eu participava de feira de arte, essas coisas, abre muito sua mente. Abre muito. Pra isso. Quem fazia e faz isso é o James Cameron, né? O filme Avatar estava pronto, acho que mais de 10 anos antes de ser filmado. Não tinha tecnologia para ele. Não sei se você sabia desse detalhe. Não. O Avatar ele já tinha todo escrito, o roteiro, tudo certinho, mas para fazer a história ele teve que esperar que ocorresse tecnologia que fosse inventada para ele fazer o filme. Eu tenho muitas ideias que eu deixo que, assim, soltas, né? Aí eu tinha uma ideia de fazer um ensaio sensual. Isso aqui, coisa, pra você ter ideia como é antiga, era da época de laboratório ainda. Eu queria fazer a minha dentro do laboratório. Só que eu queria que as fotos que tivesse penduradas no varal fosse dela também. Só que eu queria uma ligação de uma com a outra, de um ensaio com o outro. E eu não achava essa ligação. Isso é coisa de muitos anos. Eu não conseguia. Sensacional. Eu não conseguia fazer essa ligação, né? De como. Aí teve um dia que eu tive uma outra ideia que eu tinha também de fazer um outro ensaio, que eu digo, esses dois combinam certinho. Perfeito. Isso aí me tirou madrugadas, assim, escrevendo cena, tudo. E aí eu transformei esse projeto, que eu vou executar ainda. Eles são 2 ensaios que se completam. O outro é uma pegada meio voyeur, e esse daqui é do laboratório. Eles se completam, e aí eu transformei isso numa história, num conto erótico e de suspense, né? Já tá, digamos aí, tá uns 50% já tá escrito já. Que vai ser um livro, né? E eu quero transformar aí sim, aí eu comecei a criar, quando eu estava criando as cenas, aí eu comecei, pô, isso dá um puta making off, comecei a viajar, escrever as cenas, acabei transformando num filme. E eu quero que, quando tiver pronto o livro, tudo se transforme num filme de cinema. Sensacional. É o projeto da minha vida. Eu só não posso morrer antes de executar ele. Bom, eu espero que você faça, pare com essa procrastinação aí, né, de mais de uma década. Eu sonhava fazer ele agora nos 30 anos de carreira, né? Mas chegou a hora, então. Quem sabe essa conversa aqui faz com que você tome a conduta a partir de amanhã já comece a fazer, né, Todd? Já está todo pronto. Assim, o problema é que existe uma produção muito grande de muitas pessoas envolvidas. Quando você envolve muitas pessoas, você envolve também gastos, né? Sim. Hoje em dia, eu acho inadmissível você fazer uma coisa com baixa qualidade. No mundo de hoje, há quem comece a fazer as coisas e diga, não, vamos começar assim. Gente. Cara, você tem condição hoje, até com coisas mais baratas, fazer com alta qualidade. Então, não dá para você entrar para perder, né, no negócio. Esse processo de criação aí que você falou, é sozinho? Sozinho. A minha ideia era que as pessoas fossem para o evento, né? Que eu vou querer transformar num evento. A pessoa vai assistir o filme, ela sai do filme por uma outra porta, que ela cai dentro da exposição, que é algo também nunca visto, nunca foi feito nada parecido até hoje. É uma exposição totalmente conceitual. Eu vou usar coisa de antigamente. Lembra de monóculo? Sim, claro. Lembra de monóculo que você olhava assim? Eu tenho uns ainda. Eu mandei fazer um gigante, assim, de 1 metro, assim. Então, em vez de você colocar o olho, você vai colocar a cabeça dentro. Entendeu? Cara, é fantástico isso aí. E aí vai ter um laboratório com as fotos penduradas. Você estando lá nos Estados Unidos, tudo é mais acessível, né? Para essas coisas inovadoras aí. Por um lado, sim. Por outro, não. Por um lado, sim, locação é melhor. Mas, assim, aqui eu teria mais facilidade pela quantidade de relacionamento, de amizades, de networking, né? Gigante, e pessoas que abraçam a causa. Lá tu tem que pagar, né? Até um lugar, eu poderia pegar seu apartamento, Franco, empresta teu apartamento que eu quero gravar lá. Tranquilo, pega aí. Lá não, lá é alugar. Eu lhe empresto tantos bucks, né? Deixa aí uns $100. Muito bacana, Todd. Olha, eu quero te agradecer. Acho que a conversa tomou rumos diversos. Muito bom conversar com você. Obrigado. Primeiro Red Talk, estamos aqui. E sigam Todd Holland aí nas redes. Obrigado. Durante nossa conversa, vocês viram várias fotos do trabalho de Todd Holland. E só dizer muito obrigado pela oportunidade, né? Tive que aproveitar você aqui no Brasil para poder conversar com você. Obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Abraço.